Sala VIP. São 10 horas agora, 10 minutos, 10:10. Hoje eu estou recebendo aqui na nossa sala VIP os professores Hudson Miranda e Célio Dimas. Do ponto de vista do comportamento humano, do ponto de vista da história, como analisar essas manifestações que têm ocorrido pelo Brasil afora nesses últimos dias. Hudson, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia e Vale do Aço. É um prazer estar com vocês novamente, discutindo um assunto tão importante no momento histórico como o Brasil, como toda a nossa sociedade está vivendo hoje. Sério, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Sempre pra gente é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Hudson. Bom dia, Schneider, todos os ouvintes. Novamente aqui, né? Um momento ímpar na história do Brasil. Depois de tanto tempo, né, a sociedade em geral adormecida, e ela descobre que ela tem um potencial de fazer as coisas mudarem. Então vamos debater isso aqui. Gostaria, antes de tudo, de agradecer a ambos, tanto o professor Hudson quanto o professor Célio, até porque da parte deles, de repente, o interesse para que hoje fizéssemos essa pauta aqui no programa. Isso para nós é muitíssimo interessante. Do ponto de vista do comportamento humano, Hudson, como analisar este momento que temos vivido no Brasil? Bem, primeiro nós precisamos desmistificar algumas coisas importantes, Gilberto, que foram veiculados na mídia, como, por exemplo, que a manifestação, eles sempre usaram essa figura, né, do balde, né, da gota d'água que faltava para deflagrar todo esse movimento, né? Eu uso a imagem de um dique, né, que foi sendo enchido com uma série de circunstâncias. Nós vivemos um momento onde várias outras manifestações foram feitas, inclusive pelo movimento Passe Livre, outras manifestações com conflito em virtude de aumento de passagem também já foram realizadas no Brasil nos últimos anos, né? E não tiveram essa repercussão. Então foi um conjunto de situações que foram acumulando e fazendo com que a população chegasse a um esgotamento emocional muito forte, um esgotamento social, e que eu acho que teve uma marca muito importante, né? Uma marca simbólica importante, que foi a vaia ocorrida na abertura da Copa das Confederações, feita em relação à presidência da FIFA e à presidência do Brasil, né? E acredito que, inclusive, a vaia não foi pessoal, né? Mas foi uma vaia política, uma vaia direcionada ao poder, né? Ali simbolizado por duas presidências, uma da organização do evento e a outra do país. Então, a partir dali, saiu-se de uma fronteira, rompeu-se uma fronteira simbólica que fortaleceu os movimentos de rua. Então, acho que e isso não foi falado nos debates, né? As pessoas não citavam esse momento como uma marca simbólica. E foi, né? Porque foi aquele momento em que houve um primeiro desabafo coletivo, espontâneo, né? E extremamente significativo, com repercussão nacional e internacional, porque nós estávamos numa transmissão mundial, na abertura da Copa das Confederações. Então ali, realmente, e evidentemente que aquilo ali era o resultado da repressão forte às manifestações que ocorreram no Brasil nos últimos tempos, não só do Passe Livre, como, por exemplo, em relação às manifestações em relação aos direitos humanos na Câmara, né? Então, outras manifestações, as manifestações dos professores, então outras manifestações também foram reprimidas com certa violência, né? Da parte da história, professor Célio, como analisar esta série de manifestações que está ocorrendo no país? Gilberto, na realidade parece que o que mais chama atenção, o que mais deixa de espantado, é ver tudo aquilo como uma grande novidade, e que na realidade não é. Né, como dito pelo Hudson, o Brasil é um país que historicamente ele teve várias manifestações. A gente pode pegar no início do século, teve a revolta do Vitem,
1879, justamente pelo aumento das tarifas, do preço da passagem do bonde, do trem naquela época. Houve uma manifestação, eles tiveram que ceder e voltar, isso na época do Império ainda, já final do Império, 10 anos antes, e tiveram que rever isso aí. Em 1917 nós tivemos grande revolta no Brasil dos operários, que já era a chegada dos italianos, espanhóis, com as suas ideias europeias, que estava aflorada na época, era um movimento sindicalista, socialista e anarco-sindicalista, e que trouxeram muita ideia de luta operária, de consciência do Brasil. E isso teve um efeito muito grande depois de Getúlio Vargas, de estar atendendo esses trabalhadores, que é o direito ao descanso semanal, o direito a férias, ao seguro-desemprego e outros assim. E ao longo da história o Brasil veio, na época da ditadura militar, o movimento estudantil, né, a passeata dos 100 mil na época da ditadura militar, contra a repressão, pelo direito de protestar pela liberdade. Então, historicamente, o Brasil teve esses movimentos. O próprio movimento das diretas, né, professor? Sim, o movimento das diretas já, que nós tivemos em 83, 84, que colocamos sobre o mesmo palanque o chamado esquerda e direita, né? Colocamos principalmente o centro-esquerda e esquerda, Lula, a Fernando Henrique Cardoso, o pai das diretas, o vovô das diretas. Então, assim, nós tivemos muitas pessoas lutando pelo direito de votar para presidente, de ter essa liberdade, direito de opinar. Então, isso que os jovens estão fazendo hoje, de ir para a rua, de protestar, isso jamais iria acontecer e ficaria impune na ditadura militar. Se existe isso hoje é porque muitos brigaram, né, a nossa geração inclusive, para que o Brasil fosse um país livre, democrático e que nós tivéssemos o direito de participação política. E hoje, muitos dos que estão manifestando não têm essa consciência, né? Até por falta de um pouco de base escolar, de pesquisa também. Então, parece ser algo muito novo, mas simplesmente estava adormecido. Professor Célio, muitíssimo obrigado. Professor Hudson aqui com a gente também. A gente dá um tempo aqui e a gente retorna. E aí eu vou deixar no ar aqui o seguinte: que pergunta que o professor Célio faria para o professor Hudson? E vice-versa, qual pergunta o Hudson faria para o professor Célio aqui no programa? A gente coloca isso, daqui a pouquinho a gente retorna, analisando como, né, você está aí acompanhando essas manifestações que estão ocorrendo pelo país. Já eu volto aqui. 10 horas e 21 minutos, agora 10h21. Estamos conversando com os professores Hudson Miranda, Célio Dimas. Hudson é psicólogo e, né, trabalha nessa área comportamental. Tivemos até a oportunidade de estar junto com ele em uns debates muitíssimo interessantes. Célio é sempre o nosso convidado aqui das datas históricas, para falar de história, essa coisa toda. E estamos analisando, né, estas manifestações que têm ocorrido no país, falando um pouco sobre isso. Eu deixei no ar, então, essa dica, né, que o Célio fizesse uma pergunta para o professor Hudson e vice-versa. A pergunta que você faria para o Hudson, Célio, qual seria? Hudson, quando a gente para ver aquelas manifestações e aquele grupo muito pequeno, né, que acaba partindo para o vandalismo, eu acredito que alguns já saem de casa com esse intuito, não é nem tanto de protestar, mas é querer fazer a desordem mesmo, seja lá qual for o motivo interno dessa pessoa. A gente acaba percebendo também, já visto pessoalmente, de alguém começar uma confusão e um cidadão de bem, uma pessoa pacata, tranquila, ela acaba fazendo o mesmo que o outro estava fazendo e depois acaba se arrependendo. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Essas chamado de vandalismo que ocorreram, eu acredito que algumas pessoas de bem acabaram se envolvendo. Por que isso acontece? Olha, a gente precisa observar algumas questões. Primeiro, o que é protesto, né? Uma manifestação, o que é uma manifestação? Ela é uma ferramenta, é um instrumento social que se utiliza para expressar a insatisfação de um grupo, de uma pessoa, de um grupo, especificamente, no caso dessas manifestações, em relação a um grupo oprimido, em relação a um grupo opressor, né? E manifestação, ao contrário do que a gente ouviu na mídia, né, algumas bobagens, por exemplo, a gente via em parte da mídia alguns comentários como:
Ah, mas a manifestação estava tão linda, tão bonita, né? A manifestação foi colocada, de certa forma, como se fosse um passeio por algumas pessoas. Manifestação, protesto, não é passeio e não é entretenimento, não é lazer, não é programa de final de tarde, não é happy hour, né? Manifestação é um instrumento sério de tensão entre grupos, né? Onde um grupo pretende pressionar o outro em relação à divergência que existe entre os mesmos. Então nós precisamos considerar essa questão. Então, se nós temos um momento de tensão, está sujeito então a conflito. Segundo lugar, é que em grupo as pessoas têm coragem de dizer e de fazer coisas que habitualmente, de forma individual, elas não têm. Esse contágio também é conhecido, né? Terceiro, é que existem grupos que acreditam que as revoluções e transformações são feitas também pela força. Existe uma corrente de pensamento a respeito disso. Inclusive, alguns voltados mais à esquerda, né? E que pensam que a revolução verdadeira, né, a transformação concreta, deve ser feita, ou só encontra condições de ser feita, de mudança, através do exercício da força também, né? E tem os oportunistas, né? Tem também os criminosos, os oportunistas, os marginais, que se infiltram e se aproveitam daquela grande aglomeração para instalar também o caos, né? Ou para executar as suas ações criminosas, né? Que, aliás, a gente tem visto nessas nossas manifestações. Sim, né? E você tem... Então nós temos visto todos esses tipos, essas possibilidades. Exato. E temos ainda a questão da repressão, né, desmedida, que em muitos casos ocorreu, né? Em alguns casos a polícia agiu de maneira correta, adequada, né? Mas em muitos casos também houve excessos. Você viu de estímulo, Hudson? Muitos questionam, falam na televisão, que aquela repressão, acho que foi a segunda manifestação em São Paulo, onde estavam todos gritando sem violência e não estava tendo nenhum confronto naquele momento, um clima pacífico, e a polícia ela partiu para o confronto. Sim. E muitos acreditam que a partir dali deu um impulso no Brasil, fora do Brasil, de apoio a esse movimento. Foi quando começou a pipocar as outras manifestações. Pode ter acontecido esse impulso, essa reação violenta e desproporcional da polícia naquele momento? E isso, ainda bem que não terminou numa grande tragédia, porque quando nós estamos falando de 50, 100, 200, 300 mil pessoas na rua, nós chegamos a ter 2 milhões em 400 e tantas cidades, né? Mas quando a gente está falando num grande movimento de massa, em processo de tensão, de manifestação, né? Expressando a sua angústia, a sua dificuldade, a sua raiva, né? A sua insatisfação absoluta. Então, se você tem uma repressão muito forte e desencadeia ali uma reação em cadeia, né, nos manifestantes, fica absolutamente impossível contê-los, né? Porque o que aconteceu é que a reação dos manifestantes em relação à repressão da polícia foi uma minoria que reagiu. Porque se fosse todos os manifestantes, se fosse um grupo maior de manifestantes que reagisse, ficaria impossível contê-los, né? Porque não existe força policial no mundo capaz de conter a fúria de 300, 400, 500 mil pessoas, né? Então, por isso, exige-se do Estado um maior preparo para essas possibilidades democráticas que é o povo na rua, né? E o nosso Estado se mostrou, infelizmente, despreparado para essa possibilidade. O Endel tá no Novo Tempo, tá ligado? Muitíssimo obrigado, o Endel. O Toninho tá indicando a música do Raul Seixas, o Toninho do Amaro Lanari, ele tá na escuta, muitíssimo obrigado ao Toninho, no Amaro Lanari. Cigana Vila Celeste tá lá ligada, muitíssimo obrigado. Professor Hudson, a sua pergunta pro professor Célio, qual seria? Olha, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise do comportamento político brasileiro e como isso contribuiu, como isso foi um ingrediente importante para que os manifestantes fossem à rua com um sentimento de repulsa aos partidos políticos. Na realidade, a revolta ela começa por causa dos 20 centavos, e que não é apenas 20 centavos, aquele apenas foi o início,
com a bola de neve. E depois nós percebemos que a grande insatisfação do brasileiro é aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, no bar, né? É muito corrupção, o cara ele rouba e não é preso, o cara desviou dinheiro, tá gastando sua obra superfaturada. Isso a gente ouve no dia a dia, né? E de um tempo pra cá, de uns 6 meses pra cá, tem um ano que eu tenho o Facebook, eu sou um pouco avesso a essas redes sociais, uso muito pouco. A gente costuma ver muita denúncia política, algumas partidárias, óbvio, mas é um mostrando o outro lado sujo. E a gente vai tendo acesso àquilo, a gente vai vendo, e aquilo vai criando uma insatisfação muito grande. E nós sabemos que o brasileiro ele tem uma certa aversão aos partidos políticos, e que infelizmente o brasileiro ele acaba tendo aversão à política sem saber diferenciar o que é política e o que são partidos políticos. Então, a política é algo salutar, é algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso convívio. O que nós fizemos de ir para a rua, isso é política, é exigir, reivindicar os seus direitos. E politicagem, né, o chamado proselitismo, o fisiologismo, é quando o partido está legislando e apenas preocupado com seus dinheiro, nos seus cabos eleitorais. Aí poderia dar um outro nome, né, de politicagem, alguma coisa nesse sentido. Mas a política, a partir do momento que o brasileiro ele passar a se interessar por política, a ler sobre política, a passar a reivindicar, nós vamos dar um salto de qualidade muito grande no Brasil. Tem uma pergunta aqui da Benedita, e aí eu queria dizer o seguinte, que outras pessoas que quiserem fazer pergunta, por favor, fiquem à vontade. Eu não sei se daria tempo, a gente aqui, do tempo que a gente tem, né, para responder a todas os questionamentos que as pessoas podem fazer aqui para a gente, através do 3849.500. Tem uma pergunta aqui da Benedita já para a gente fazer. Eu também quero fazer uma pergunta, depois que a gente voltar aqui, eu quero fazer uma pergunta sobre uma pesquisa que foi realizada pelo Ibope, segundo ontem, né, o Fantástico, divulgada essa pesquisa no Fantástico. O que isso significa? Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Você tinha algum complemento para fazer, Hudson? Tinha. Sim, por favor. Eu acho que a questão também da política, a gente precisa voltar em algumas questões que são importantes. Como, por exemplo, eu acho que a gente aprende como é que não se representa, né? Nós temos aprendido com a prática de boa parte da nossa educação, né? Nós quando elegemos representantes na escola, né? Lá quando crianças, pré-adolescentes e adolescentes, em grande parte, é claro que tudo que eu estou falando tem exceções, em grande parte a gente vê que aquela representação ela é figurativa, né? Ela acaba não sendo efetiva. Então nós aprendemos, de certa forma, que elegemos também alguém onde não faz muito sentido aquela representação. Qual o critério que eu uso para eleger um líder de turma, né? Qual é o papel que ele exerce, qual é o projeto que ele tem e qual o papel que ele exerce diante daquela organização escolar. Eu acho que é um bom momento para a gente rever como é que se educa para a representatividade, desde os primeiros anos escolares até a universidade, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a responsabilidade dos partidos sobre aqueles que representam a legenda, né? De forma que nós vivemos uma democracia representativa, mas que representa grupos muito específicos. Há muito tempo, a maioria dos nossos políticos, é claro que tem exceções, mas a maioria dos nossos políticos representam grupos específicos e não a população como um todo, né? E se dedicam à posse a intensificar as polaridades, né? E não entendem que a partir do momento que eles tomaram posse, que o processo eleitoral terminou, eles têm uma responsabilidade sobre toda a população e que representam as demandas verdadeiramente sociais, né? Então acho que nós precisamos rever e os partidos precisam se corresponsabilizar pelo que os seus deputados, senadores, né? Todos os seus políticos eleitos exercem em suas funções. Eu acho que existe um certo divórcio, né, da representação e um certo divórcio da corresponsabilidade dos partidos sobre aqueles que avançam sobre a legenda X, Y ou Z. 9h33, excepcionalmente hoje a gente não apresenta a terceira rodada do Giro Premiado, a gente continua num instante. Esse é o nosso papo aqui com os professores Hudson Miranda e Célio Dimas. Já, já.
10h39 agora. Amanhã total de hoje a gente está debatendo essas manifestações. Estão aqui comigo o professor Hudson Miranda e o professor Célio Dimas. O Hudson é psicólogo, né, e é professor nessa área comportamental, comportamento humano. Célio é professor de história, né, e tem todo esse aprendizado para sempre destacar aqui para a gente, quando, né, em datas sempre celebrativas, ele está aqui junto com a gente para a gente conversar sobre cobertura das eleições. Cobertura das eleições, essa coisa toda, ele está sempre aqui junto com a gente. E só absolutamente não estamos aqui, isso não é intenção, de que a nossa opinião é a última opinião e ponto final, tá, gente? Isso aqui são opiniões, são 3 aqui dentro debatendo essa coisa. E há perguntas das pessoas que estão de fora que querem participar aqui com a gente. A Benedita, do Centro Fabriciano, perguntando: esses manifestantes que fizeram os atos de vandalismo podem ser classificados como terroristas? Sério, pode ser? Não, foge totalmente do perfil, né, de chamar de terrorista. Na realidade, são manifestantes intencionar, que saiu com essa intenção ou não, que no momento ali de confronto, acontece que o cidadão devia estar protestando. Se levar um tapa na cara, ele não vai devolver com um beijo e com um aperto de mão. Uma bala de borracha? Uma bala de borracha. Ele vai agir. Aí eu acho, nesse ponto, eu concordo com a manifestação quando ela parte pro quebra-quebra. Quando você está ali pacificamente, você quer manifestar, aí o Estado te agride. O Estado te atira uma bomba de borracha. O Estado, ele te desce o cacetete sem que você desse até então motivo. Eu sou a favor de reprimir os baderneiros, prender e aplicar os marginais que são infiltrados. Os marginais infiltrados. Agora, tratar a população como marginal, não. Aí não. Aí ela é legítima. A manifestação é legítima quando você é agredido. Até membros da imprensa, né, de uma maneira geral, já foram mostrados aí. Foi vergonhoso aquilo. Como o caso do carro da Record, com o caso do carro do SBT. Ontem, na manifestação de Belo Horizonte, 2 veículos da Itatiaia foram apedrejados. Jornalista sendo agredido lá em São Paulo. Em São Paulo, então. Inclusive, nós tivemos algumas pessoas na mídia dizendo no início das manifestações que aquilo era manifestações de filhinhos de papai, né? Da classe média, sim. etc. Convém a gente resgatar aqui a ideia do seguinte: primeiro, a classe média não pode manifestar? Segundo, trabalhador é só aquele que está no chão de fábrica? Você, Gilberto, não é trabalhador, não? O diretor dessa rádio não é trabalhador, não? O empresário que emprega também não é trabalhador, não? O executivo também não é trabalhador, não? O industrial também não é trabalhador? O banqueiro não é trabalhador, não? Trabalha só no chão de fábrica? Então eu acho que nós precisamos também redefinir essa visão distorcida, deformada, de quem pode na democracia falar, né? De quem pode falar sobre social, por exemplo, é só a esquerda? A direita não pode falar sobre social? Então essas deformações, às vezes, contaminam parte da mídia. E isso também revolta. A gente precisa lembrar dessas questões também. Outra coisa do discurso, Gilberto, que vale a pena, é que começou uma onda de discurso nos políticos e invadiu parte da mídia de que as manifestações tinham que ser pacíficas. Concordo que tinham que ser pacíficas, mas aí leia-se subliminarmente, em alguns casos, uma certa melodrama da ideia de que confusão de que é pacífico e o que é passivo. Quer dizer, vão para as ruas, é lindo, é maravilhoso a manifestação com 100 mil pessoas, desde que vocês não façam nada, desde que vocês não pressionem, desde que vocês não incomodem. E lembre-se que protesto é para incomodar, é para tirar o sujeito, é para tirar o grupo opressor do conforto, é para gerar desconforto. Esse é o papel do protesto. Senão não é protesto, é passeio. É passeio em grupo. A palavra reclamar, clamar, reclamar de novo, clamar, gritar alto, é você mostrar a sua insatisfação. Pois é. O Luiz Lima do Iguaçu. Você disse que a polícia de BH está despreparada, mas ela resistiu a 2 horas de ataque. Qual o preparo que a polícia deveria ter? Eles deveriam ter deixado os manifestantes continuar com os ataques? Bem, em primeiro lugar, quem ouviu desde o início, né, eu não disse em nenhum momento que a polícia de BH ou de Minas Gerais, ou de qualquer estado. Eu falei que o Estado brasileiro está despreparado mesmo para lidar com situações de tensão, né, em grande escala, né, nas ruas. E está mesmo. Em questão de Minas, em questões pontuais, é claro que eu também fiz a ressalva, a polícia agiu adequadamente. Mas nós tivemos, infelizmente, acontecimentos de excessos provocados também
pela polícia, também excessos provocados pelo Estado, né? E a polícia é comandada por esses políticos, que muitas vezes usam a polícia, né? Que é abandonada, desaparelhada, né? Usa esse comando, né? Para jogar a polícia contra a população. A polícia que também é cidadã, que também vive na cidade, que também usa todos os serviços públicos, né? Então o que acontece é que nós precisamos rever esse discurso também desses governantes. Por exemplo, o governador de Minas Gerais, na semana passada, teve a ideia de proibir as manifestações. Ora, ele vem de um partido que se intitula social-democrata, né? Então, se nós estamos falando de democracia, como proibir manifestações? Depois, no final da semana, teve uma ordem também do governo do estado para tolerância zero nas manifestações. Alguém consegue me explicar tolerância zero sem confronto? Tolerância zero é tolerância zero. A única maneira de ter tolerância zero sem confronto é uma massa passiva. E como eu disse, manifesto e protesto não é para ser passivo, é para ser ativo. É para pressionar, é para expressar a indignação e pressionar, né, mostrar força, no bom sentido da palavra, para o grupo opressor, para que ele recue, para que ele reveja as suas posições. Esse é o objetivo. Senão é passeio, senão é happy hour. Mais uma vez a gente se posicionando em relação a essa fala do professor Hudson, de que ele não está dizendo aqui que as pessoas têm que ir para a rua para fazer quebradeira, de maneira alguma, para invadir agências de banco, quebrando tudo, derrubando. De maneira alguma. É verdade, o patrimônio público, destruindo o patrimônio público. Isso é outra coisa. Isso é outra situação. Isso é outra situação. Agora, essa resposta do protesto, né, é uma resposta ao vandalismo de gabinete. Né? Esse vandalismo que gasta, que depreda os recursos públicos, né? Que vira as costas para a população, que não ouve a população. Hoje, por exemplo, os governantes parece que ainda não aprenderam, com mais de 10 dias de manifestações, porque hoje em Brasília estão se reunindo todos os prefeitos e governadores, né? Em Brasília. Agora, o momento não é de ouvir os governadores e prefeitos, que eles estão tão atônitos quanto o governo central, independente do partido. É o momento de ouvir os movimentos sociais que clamam nas ruas, serem ouvidos. Porque não é para ser ouvido pro forma, não é para ser ouvido simplesmente pro protocolo. É ser ouvido de verdade. Eles não estão se sentindo pertencentes a essa democracia de fato. Célio, pois não. Gilberto, fica tão evidente nas manifestações que 95%, né, só para exemplificar, do povo que estava na rua é o povo brasileiro, o povo ordeiro, a polícia gosta muito de usar essa palavra, né, povo ordeiro, trabalhador, que cumpre suas obrigações, que em alguns casos de agressões contra policiais foram os próprios manifestantes que impediram o linchamento de um policial. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, inclusive um daqueles que defendeu o policial está sendo perseguido, né, pelo Facebook, por dito lá grupos de policiais também, sendo que ele estava ajudando, impedindo o linchamento. Isso aconteceu em São Paulo ontem, assistindo alguns vídeos. Um grupo de policiais, uma média de uns 20, 25 policiais, se refugiaram dentro de uma agência bancária e viu um grupo para linchar. Um grupo de umas 10 pessoas entraram no meio, não permitiram. E na hora que o reforço policial estava chegando, eles fizeram um corredor e pediram para a polícia: sai. E começou uma porque o protesto não é contra a polícia, não são o inimigo do povo ali, não é contra eles. Embora ele seja o braço repressor, parte da população, a grande maioria, estava ali até mesmo para ajudar. Assim como eles protegeram também parte da imprensa em muitas situações. Agora, só para finalizar, Gilberto, é preciso que a gente entenda, fazer uma outra figura para as pessoas entenderem, é que enquanto a população está no modo digital, né, nas redes, se comunicando, se articulando, etc., a política brasileira, os políticos nas mais variadas esferas, ainda está na era analógica, né? Há um descompasso entre as demandas sociais, né, e o olhar, a percepção e a disponibilidade das instituições ditas democráticas no país. 10h48, para um último intervalo, para a gente voltar aqui, para a gente fechar o nosso tema, o nosso assunto
de hoje sobre as manifestações que estão ocorrendo no país. Com os professores aqui, Hudson Miranda e Célio Dimas. Já, já. Muitíssimo interessante tudo isso que está acontecendo aqui hoje, 10h52 agora. Os professores Hudson e Célio aqui com a gente, a gente debatendo, conversando sobre a questão das manifestações que têm ocorrido hoje no país, se certo ou se errado, e nem nunca, né? Como é que se pode analisar? É errado isso? Absolutamente. O que é errado, de repente, a gente coloca isso sempre, são essas infiltrações de pessoas que vão ali para aproveitar, para saquear, para depredar patrimônio público, para invadir uma agência de banco, por exemplo, e quebrar tudo, uma agência de automóvel, como fizeram no Rio de Janeiro, quebrando tudo, pegando uma banquinha de jornal do coitado do trabalhador lá, jogando a banca no chão, de pegar sinais de trânsito, placas e tudo, e quebrar tudo, para quê? De repente isso vai acabar saindo do bolso da gente. E essa que é a ideia que a gente tem, né? O Zário Júnior liga aqui do Universitário. Quando muitas pessoas se encontram em praça pública, as manifestações são variadas, e aí quem pode julgar um pai que perdeu seu filho por negligência de um hospital público se ele manifesta de uma forma mais revoltada? Sem dúvida, tem razão. Entre outras coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando, né, desses tumultos, desses vandalismos, primeiro, vandalismo não surgiu com as manifestações. Vandalismo, nós já temos um custo de vandalismo nas cidades permanente, né? E o que nós precisamos fazer é que a legislação torne o vandalismo algo realmente não interessante, né? Nós precisamos inibir isso com legislação, com punição, né? Porque o vandalismo sempre existiu, existe e representa um custo elevado para a gente, né? Em relação a essas demandas, são diversas, as pessoas até comentam na mídia, né? Mas a pauta é difusa. Mas é claro, ela é do tamanho da negligência e das dificuldades da relação entre a população e os poderes executivos e legislativos. Ela é do tamanho dessa demanda, né? Do tamanho dessa necessidade do povo brasileiro. Exato. Né, quando nós estamos falando de transporte público, nós estamos falando de ônibus com piso baixo, nós estamos falando de jornadas mais humanas para os trabalhadores do transporte, sejam motoristas e cobradores. Nós estamos falando de faixas exclusivas para ônibus, para agilizar o fluxo de horários pontuais de ônibus. De horários pontuais e adequados para a população, Isso. de um maior número de ônibus para que as pessoas não cheguem no serviço com a sensação de cansaço e estresse, porque viajaram 1, 2, 3 horas em pé. A lata né? de sardinha. Uma lata de sardinha, exatamente. né? E assim por diante. Nós temos uma pauta muito maior do que 20 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, ou essa redução medíocre que estão fazendo agora, né? Vamos baixar para 5, 10, como se isso resolvesse o problema. É verdade. Né? O Nilson tá ligando aqui do Floresta, gente, rapidinho agora. E a fala do jogador Ronaldo, qual é a opinião? Sério, o que você achou daquela fala do Ronaldo? O Gilberto, aquela fala do Ronaldo, ela foi colocada fora de um contexto. Ele falou aquilo há 2 anos atrás, em um outro debate. Ele foi infeliz de ter falado aquilo na época, né? Porque não se constrói um país com estádios também. E assim como não faz Copa com hospitais. Então ele foi infeliz. Quem pegou aquela palavra dele e jogou no Facebook, né, nessa rede social muito ampla, fez por maldade. Agora, quem fala demais, o Pelé é um grande craque histórico, mas ele calado é um poeta, já dizia o Romário. Ô Gilberto, o que fica de prático nisso? Eu gostaria que você colocasse para nós o que fica de prático disso tudo que está acontecendo. O que fica de prático nisso? Muitas pessoas tentaram atribuir ao Facebook toda essa manifestação. Na realidade não é. Ele foi apenas um veículo de comunicação que tem dificuldade maior de ser censurada. Há 15 anos atrás, se tivesse Facebook, dificilmente aconteceria essas manifestações, porque há 15 anos atrás nós tínhamos 3% da população brasileira em universidades. Hoje nós temos 15%, saltando para 18%, para 20%. Nós temos um grupo de jovens muito maior, letrados, que procurado em ler, em crescer, em assistir documentários, se informar de várias formas. Então hoje nós estamos tendo uma classe universitária de jovens mais ativos politicamente. E de prático fica não apenas a redução
de várias capitais de recuar, mostrando que era possível recuar, explorando o trabalhador no dia a dia, mas fica de prática também que a população passa a perceber que ela tem força. E tem algumas votações, como a PEC 37 e a PEC 33, que vai instituir novamente uma ditadura no Brasil, onde será muito mais difícil você condenar um corrupto, um político que desviou dinheiro, porque o STF ele vai perder o poder, né? Assim como a promotoria pública, de estar investigando, e o STF de julgar e condenar, porque quem vai dar a palavra final será o Congresso. Então, com certeza, nessas manifestações que estão por vir, a luta contra essa PEC, dificilmente eles irão aprovar essa PEC justamente por causa da pressão do povo na rua. Porque se eles aprovarem, com certeza o Congresso será novamente invadido. Absurdíssima, né, essa PEC 37, coisa louca. Para você, do ponto de vista comportamental, o que é que fica de prático com essas manifestações? Olha, Gilberto, não dá pra gente saber o que vai acontecer daqui pra frente. O que a gente pode entender é que a sociedade nunca mais será a mesma. Depois de uma onda de manifestações dessa, a sociedade realmente não é mais a mesma. Então eles experimentaram alguma possibilidade. E viram que está dando certo. Se eles vão investir nessa possibilidade ou não, o que vai derivar disso, só o tempo vai dizer. Agora, uma coisa é importante. Nessa terça-feira agora, o movimento Passe Livre tinha dito na semana passada que estava saindo dos movimentos porque tinha atingido o seu objetivo. Agora, nesse final de semana, ele anunciou que retomará o movimento já nessa terça-feira, com uma manifestação em São Paulo. Eu acho que é importante que ele não saia do movimento, mesmo porque são cidadãos e cidadãs que utilizam todos os outros serviços públicos e só tiveram a grande visibilidade que tiveram graças à adesão da população pelas outras pautas. Então eu acho que é hora de se articular, né, e dar apoio ao outro, né, dentro dos preceitos democráticos, né, das pautas que são pautas que atingem todo mundo, ou a maioria, né? Então eu acho que e outra coisa que nós precisamos rever, né, é a questão, uma coisa é ser apartidário, outra coisa é ser antipartidário, né? Ser antipartidário não é o caminho. Nós precisamos, na verdade, fortalecer os bons políticos, porque existem em todas as esferas, né? As boas práticas políticas e os partidos, e fazer com que os partidos acordem para sua responsabilidade e para canais de comunicação em todas as esferas que tenham eficiência e eficácia na relação com a sociedade. Aí sim nós teremos chance de fazer transformações profundas e que sejam duradouras, né? Então eu acho que essa é a revolução democrática. Eu acho que nós precisamos partir por esse caminho. Acredito que teremos oportunidade de voltar aqui com esse assunto. E, se possível, com as participações, né, do Hudson e do Célio. Tomara que dê certo para a gente, né, retomar essa pauta, porque ela é muitíssimo interessante e tem muita coisa para se falar. Será um prazer. Por hoje eu queria agradecer, Hudson. Obrigado por ter vindo, tá bem? Eu que agradeço e continuo à disposição para quantos debates forem necessários. Ok. Queridíssimo professor Célio, brigadaço mesmo, tá bom, cara? Gilberto, é um prazer para mim. Só dando uma pincelada aqui. Para mim é algo muito simbólico que ficou, enquanto professor de história, ficou nesse movimento. É a população brasileira, os manifestantes, impedirem que a principal rede de televisão do Brasil, que sempre foi elitista, reacionária e que nunca colaborou com a formação do povo, colocando apenas futebol, filme, novela, é um atraso para o povo, ela foi impedida de participar das manifestações. E se ela quis entrar dentro do movimento, ela teve que entrar com o microfone sem o grande e ostensivo símbolo dela. Isso, para mim, enquanto professor de história, é muito simbólico. Amanhã, 8 da manhã, tô de volta. Obrigado pela participação, pela sintonia. Vem Notícias com Júlio Oliveira, edição das 11 do Itatiaia, gente, logo depois o Rádio Esportes com Hamilton. Um abraço, seja lá como for, aconteça o que acontecer. Eu gosto de você. Tchau, tchau.